Simpósio do Dizimista. Quarta parte. O dízimo é a 10ª parte, ou seja, divide-se o lucro em 10 partes iguais e tira uma para ser entregue no templo. Algumas pessoas estão devolvendo mais que isso e as igrejas os enganam dizendo que estão certos. A verdadeira igreja de Deus em hipótese alguma enganará ou acobertará mentiras. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensível diante do trono de Deus. Apocalipse 14, versículo 5. As pessoas foram ordenadas por Deus e autorizadas a comerem seus dízimos em certas ocasiões especiais. Isto só poderia ser feito no local em que Deus escolheu para habitar o seu nome. Não poderia ser feito em qualquer lugar ou de qualquer forma. Foi uma das formas que Deus usou para que seus servos aprendessem a respeitar seu nome. Caso o local da habitação de Deus fosse muito longe para ser carregado os cereais ou os animais dizimados, a pessoa deveria vender e levar em forma de dinheiro corrente até o santuário. Ao chegar a pessoa não era para pagar o dízimo com o dinheiro. Deveria comprar o que quisesse: bois, ovelhas, vinho ou bebida destilada ou qualquer outro tipo de alimentação que desejasse. O patriarca reunia sua família e ali poderiam comer o dízimo e alegrar-se com sua família. O interessante é que, em nossos dias, se o pai de família tiver em casa apenas o dízimo e não tiver nada para comer, os pastores dizem que não podem comer o dízimo em hipótese alguma, e a grande maioria dos pastores não movem um dedo para socorrer as ovelhas. São lobos vorazes que só sabem comer a carne das ovelhas e venderem suas lãs. Como um dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Eterno, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Eterno, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Eterno, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Eterno para lhe pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata, e levem a prata ao local que o Eterno, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então juntamente com suas famílias comam e alegrem-se ali, na presença do Eterno, o seu Deus. Deuteronômio 14, versículos 22 a 26. Deus ordenou para seus adoradores, que ao separarem o dízimo de tudo que foi produzido no terceiro ano, devem ser distribuídos entre os órfãos, viúvas, levitas e estrangeiros que são pessoas que não fazem parte da mesma fé, para que eles tenham com o que se manter e sair do estado famigerado. Porém, para as religiões atuais, se alguma ovelha proceder desta forma, ela estará em grande pecado porque está roubando a Deus. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, os anos do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Deuteronômio 26, versículo 12. Uma profetisa norte-americana em uma de suas supostas visões escreveu que colocar em prática a ordenança bíblica é desviar a função do dízimo. É só compararmos suas palavras com a bíblica e veremos a audácia profética. Deve ser dedicado especialmente ao sustento dos que estão levando a mensagem de Deus ao mundo, e não deve ser desviado desse propósito. Review and Herald, 1º de dezembro de 1896. Deus ordenou que seus servos entregassem seus dízimos no templo para que os mesmos fossem mantidos com os recursos dos dízimos e jamais por meio pedinte como são feitos pelas religiões odiernas. Manter a igreja é pagar água, luz, pintar ou reformar bem como construir. Como os templos de hoje não são a casa de Deus, neste caso, é totalmente antibíblico levar e entregar os dízimos nos templos. Não há levitas consagrados para receber. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Criador dos exércitos,
e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3, versículo 10. A casa de Deus nos dias odiernos é o teu próprio corpo e jamais os templos construídos ou as suas organizações religiosas. Caso queiram manter com os dízimos, é necessário não esquecer os órfãos, viúvas, mensageiros da palavra e aos os que não fazem parte de nossa fé. Fica a questão: devemos obedecer a Deus ou aos pastores? Palavras da profetisa. Foi-me mostrado que é um erro usar o dízimo para atender a despesas ocasionais da igreja. Neste ponto, tem havido um desvio dos métodos corretos. Seria muito melhor vestir de maneira menos dispendiosa, reduzir vossos desejos, praticar a abnegação e atender a essas despesas. Assim fazendo, tereis uma consciência limpa. Mas estais roubando a Deus cada vez que pondes a mão no tesouro a fim de tirar fundos para atender às despesas correntes da igreja. Special Testimony to Bethel Creek Church, páginas 6 e 7, agosto de 1896. Quem está ensinando a verdade sobre a forma correta do ato correto de dizimar, é o Todo-Poderoso ou a Sra. Ellen White e os pastores? Se a pessoa der credibilidade à voz de Deus, ele está adorando o eterno Deus da verdade. Se a pessoa der credibilidade ao que as religiões ensinam, estás adorando pessoas. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 20. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, versículo 33. Lendo de forma honesta, Deus dá uma orientação na forma do dizimar e as religiões outra forma. A escolha é individual a quem vai dar crédito. Dou crédito à palavra do Eterno. Um amigo fez uma afirmação à minha pessoa, disse ele: pagar o dízimo é entregar a Deus e jamais ao pastor. Em outras palavras, existe a afirmação de que a entrega do dízimo não é benefício para os pastores, e sim, para o benefício de Deus. Portanto, vamos fazer algumas análises dentro da palavra de Deus e de forma não tendenciosa. Embora algumas igrejas os pastores retêm o dízimo e o gasta conforme sua conveniência. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.